a Miriam, né, da DIDF, né? Hoje nós temos o prazer de apresentar o Dr. Jefferson Bittencourt. Ele é nutricionista, idealizador de consciências nutricional e dos casos clínicos, grupo de estudos em nutrição, docentes de pós-graduação. Ele é pós-graduado em nutrição, clínica funcional, IVP e nutrição esportiva e fisiologia do exercício da UFG. Ele também tem um foco, né, na nutrição clínica, foco em saúde digestivas e doenças crônicas, né, e a nutrição esportiva. Então, eu passo a palavra, tenho o maior prazer, doutor Jefferson Bittencourt, aqui do Distrito Federal. A palavra é toda sua, doutor. Boa tarde, Miriam. Boa tarde a todos os participantes. É um prazer estar aqui com todos vocês. Agradeço desde já o convite, né, desde quando me chamaram para participar do evento. Tive a satisfação de conseguir acompanhar a palestra da colega Daniela, que inclusive a gente já fez aula junto, em época que eu fazia pós em Goiânia. Enfim, então um salve, Daniela. E deixa eu compartilhar a tela com vocês aqui, só me confirmem se estão vendo direitinho aí. Tudo certo? Só me dá um ok. Agora apareceu, ok, Certinho. doutor. Beleza, ótimo. Então vamos lá, eu tenho, né, o Miri já me apresentou, sou nutricionista, sou de Brasília, e há mais ou menos 5 anos eu comecei a aprofundar meus estudos, principalmente em microbiota, e quando a gente fala em microbiota, a gente estuda muito a questão de saúde intestinal, né? E por conta disso, tanto virei docente na pós-graduação da VP em desbiose, microbioma humano e saúde intestinal, e também atendo muitos pacientes com doenças intestinais, intestino irritável e também doenças inflamatórias intestinais. Então, essa é uma satisfação trazer um pouquinho para vocês, tanto da prática clínica, como aqui o nosso foco hoje é falar um pouco não, é trazer bastante a ciência com praticidade, com simplicidade, mas trazer o que a ciência fala para a gente sobre questão de suplementos alimentares nas doenças inflamatórias intestinais, né? Mitos e algumas verdades também. E até eu já queria aproveitar e conectando com a palestra anterior da Daniela, foi muito, muito bom ter conseguido assistir a palestra dela, porque eu queria que vocês já tivessem muito claro na cabeça de vocês, eu aqui não vou falar de suplementação de micronutrientes, vitaminas e minerais. Por quê? É comprovado, e não tem nenhuma discussão em torno disso, que reposição de qualquer micronutriente que esteja em falta é essencial e fará efeito para a regulação da imunidade e para a regulação, consequentemente, da doença. Seja na fase ativa, uma colite ativa ou doença de Crohn na fase ativa, ela entrar em remissão, ou seja, a pessoa que está em remissão não ter novas crises. Então, é o básico do básico do básico, garantir que não haja deficiência nutricional. E como a Daniela falou muito bem também, não só por meio de suplementação. Não adianta eu querer suplementar tomando multivitamínicos diversos. Ela mesmo citou vários exemplos de competição entre nutrientes, entre outras questões, porque se eu não estou comendo alimentos ricos em nutrientes, eu estou comendo tranqueira, desculpe a palavra, mas estou comendo alimentos pobres, ultraprocessados, industrializados, e não naturalmente, eu posso estar até repondo os micronutrientes de uma forma que não absorvo direito, que não vai ter tanto efeito e, consequentemente, também devo estar tendo uma alimentação pobre em micronutrientes e rica em compostos que podem prejudicar minha saúde intestinal. Então, não adianta. Temos que ter a base alimentar bem construída, junto vem a suplementação para corrigir carências específicas, que a alimentação sozinha não dá conta, e principalmente no momento inicial de ajuste da saúde desse paciente, né? Entrando um pouquinho mais específico nas doenças inflamatórias intestinais, eu vou trazer uma introdução básica, vocês já viram várias palestras sobre, mas só para a gente amarrar os temas, depois a gente entra nos suplementos em si, tá? A gente tem que saber que a epidemiologia dessas doenças atinge um percentual relevante da população, por mais que, por exemplo, nos Estados Unidos, eles falam aqui de 1,3% da população, e parece 1% é pouco, né? Só que de 400, 500 milhões de pessoas, a gente está falando aqui de 3 milhões de pessoas, né? Então, é um N bem importante, tá? Atinge muita gente. Temos, sim, defeitos genéticos, polimorfismos que estão associados com o quadro,
Ou seja, sim, tem uma carga genética muito importante. Eu gosto sempre de deixar claro, genética não é determinante, ela não quer dizer que você vai ter, mas ela predispõe, tá? E aí muita gente, com certeza, né, quem tem, está assistindo, mas meu pai não tinha, meu avô não tinha. Sim, porque muitas vezes eles tinham os genes, mas eles tinham um ambiente saudável, né? E a gente tem que saber também que nós somos combinação de genes dessa carga genética. Às vezes meu pai tinha alguns favoráveis, minha mãe tinha outros, e quando combinou em mim, surtiu num efeito um pouco mais favorável desses genes. De qualquer forma, não é determinante, eles são parte do processo. Então, quando a gente pensa nesse processo de desenvolvimento das doenças, nós temos uma resposta imunitária, então a imunidade desregulada, aí mais uma vez que entra a questão de micronutrientes e também do consumo de fibras, especialmente para regular a imunidade, a questão dos fatores ambientais, como a dieta, o estresse, cigarro, a microbiota, que é um dos pontos chaves, e a genética. Então, a genética ela é um dos pontos necessários para esse desenvolvimento, tá? Mas não é o único ponto central. E eu, particularmente, foco muito na questão da saúde intestinal e nessa questão que a Daniela também citou de disbiose, que é o desbalanço das bactérias, não só em quantidade das bactérias, mas no que elas estão produzindo. A gente não pode esquecer disso. O que essas bactérias estão produzindo? A bactéria não produz só uma substância. Essa mesma bactéria, se eu coloco um alimento bom, ela vai produzir coisas boas. Se eu coloco alimento ruim, ela vai produzir coisas ruins. Elas conseguem mudar o metabolismo, tá? E aí a gente tem que ver que, de via de regra, todos os fatores que causam disbiose intestinal, como infecções, antibióticos, anti-inflamatórios, hábitos de vida inadequados, estresse e a própria dieta, são gatilhos para que essa desbiose, junto com a genética, desenvolva a resposta imunológica via TRLP2 para colite ulcerativa, via TRLP1 para a doença de Crohn, né? E de qualquer forma também é observada mudanças nas bactérias intestinais, na composição e na função, como eu falei, em indivíduos que têm doença inflamatória intestinal, né? A genética também favorece essa desbiose. Então esse é um ponto chave. Então provavelmente quem tem a genética mais favorável tem que ter um cuidado maior ainda com a saúde para compensar, digamos assim, essa falha genética. Só por curiosidade, abrindo parênteses aqui na nossa palestra, eu tenho geneticamente um risco cardíaco aumentado. Meu pai faleceu com 58 anos do coração, irmão dele 56, e eu tenho um polimorfismo, uma genética de uma enzima, que ela funciona mal, e por conta disso eu tenho um risco cardíaco aumentado. Só que, estudando, eu suplementando B9 e B12 nas formas específicas, uma quantidade boa, eu consigo compensar a falha dessa enzima, que eu tenho um defeito genético, me diminuindo meu risco cardíaco. Então, olha que interessante, né? Trouxe um exemplo do meu caso, mas como poderia valer aqui para as pessoas de modo geral. Quem tem uma doença inflamatória intestinal normalmente tem uma genética desfavorável e favorável para desbiose. Consequentemente, precisaria de uma alimentação mais caprichada para garantir que essa microbiota ficasse mais sob controle, tá? Então, é essa ideia que a gente tem que ter em mente. A gente vê a composição das bactérias é muito importante, especialmente um ponto-chave, diversidade nas bactérias. Gravem essa mensagem. A diversidade bacteriana dessa microbiota intestinal é o ponto mais importante para determinar se vai ser uma microbiota saudável ou não, tá? Quanto mais diversa, mais saudável. E aí vem aquela questão desde a infância. Pegar com o cachorro, brincar no mato e tudo mais. Isso favorece uma microbiota rica e diversa. Se criar em apartamento fechado, microbiota pobre, pouco diversa. Antibiótico, diminui a diversidade. E aí a gente vai conectando as coisas. E na função dessas bactérias, né? E aí um ponto que eu gosto sempre de destacar, a produção de butirato. Gravem também isso aqui com certeza já vai ter suplemento disso no Brasil, e não, já tem na verdade, mas não é isso aqui que salva, tá? A gente tem que, esse é um ponto chave, suplementar butirato não salva a situação. Agora, eu comer alimentos que aumentem a minha produção de butirato, eu ter um hábito de vida que aumenta a produção dessa substância aqui, que é uma substância que as bactérias produzem, aí sim eu vou ter desfechos positivos em, por exemplo, diminuir a inflamação do intestino. E a gente está falando de doenças inflamatórias intestinais. Então faz todo sentido. Quem tem uma doença inflamatória intestinal tem menos butirato.
Também deve ser um dos pontos que a gente deveria focar. Pensando nos fatores ambientais, só para deixar mais uma vez claro, né, as doenças inflamatórias intestinais estão à base genética, cerca de 30%, mas o estilo de vida é o que manda. E eu gosto sempre de destacar os principais fatores que podem causar a primeira crise e, consequentemente, após uma remissão, causar novas crises. Primeiro, a hipótese higiênica, que eu acabei de comentar, da baixa diversidade bacteriana, desregulando a microbiota, desregulando a imunidade, corroborando com o início da doença. O uso de anticoncepcional é um fator de risco, tá? Então, talvez você, mulher que tenha doença inflamatória intestinal, vale a pena conversar com o gineco, pensar em outro método conceptivo que não seja um anticoncepcional oral. Aqui estamos falando do anticoncepcional oral, tá? Anti-inflamatórios não esteroidais e antirreumáticos não esteroidais são drogas que também influenciam. Antibióticos nem precisa falar, né? São muitas vezes gatilhos para crises. Cigarro é um ponto muito chave, muito importante. Deficiências nutricionais, não só de vitamina D, mas de qualquer nutriente podem corroborar. A vitamina D talvez seja um dos mais importantes, mas como a Daniela falou, para quem tem uma doença intestinal, ferro e zinco são outras carências que não podem existir de forma alguma e devem ser monitoradas. Baixa fibra na alimentação é uma grande fonte de gatilho e de crises, né? Emulsificantes, aí vem os aditivos químicos que tem na alimentação, nanopartículas, em alimentos ultraprocessados, entre outros. Sedentarismo. Jess, mas você é nutricionista, por que você está falando de atividade física? Porque é essencial, tá? A ansiedade e depressão e também a altitude, que são pontos importantes que podem ser gatilhos, tá? Agora, amarrando os pontos, né, e trazendo um pouco mais a conexão para a microbiota, a gente tem que saber que a gente é o que a gente hospeda, então cada um de nós tem uma microbiota única, ninguém tem uma microbiota igual de ninguém, essa microbiota é extremamente dinâmica, ela está o tempo todo mudando. Isso aqui, ó, é uma visão da microbiota num dia, o quanto ela muda. Ou seja, ela pode mudar para o bem ou para o mal, depende do que eu estou oferecendo para ela. A gente tem que lembrar que antes da gente absorver o que a gente está comendo, essa comida entra em contato com as bactérias. Se é comida boa, ajuda. Se é comida ruim, atrapalha. Tá? E esse desbalanço nessa microbiota que a gente pode ver aqui, ó, corrobora com as doenças inflamatórias intestinais. IBD são as doenças inflamatórias intestinais do inglês, né? Mas pode favorecer a normalidade. Então, depende do que a gente faz com essas bactérias. E só um adendo também, muito cuidado com estudos, quando vocês lerem ou verem alguém falando de um estudo científico feito com animais e falando que isso e aquilo para doença inflamatória intestinal. Por mais que ratinhos tenham uma semelhança genética muito parecida com o ser humano, quando a gente vai ver semelhança da microbiota dessas bactérias intestinais, é muito pequeno. Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado ao extrapolar, tá? O que estudos falam de modelo animal para ser humano, principalmente em relação à saúde intestinal. Sobre probióticos, né? E é um primeiro ponto de suplementos que a gente vai discutir. Probióticos. Será que os probióticos são sempre bons? Será que eles sempre são benéficos para quem tem uma doença inflamatória intestinal? Será que pode ajudar? E aí, né? Então, eles poderiam ajudar, né? Probióticos são aquelas bactérias possivelmente boas, poderiam ajudar a inibir a adesão de bactéria patogênica, que é uma dos gatilhos aí, hipotéticos das doenças inflamatórias intestinais. Melhorar a barreira intestinal, eu vi a Daniela falando bastante sobre essa questão da hiperpermeabilidade, além de regulação imunológica. Nós temos, sim, alguns estudos, né, mostrando aqui, ó, essa cepa, essa bactéria específica, tendo uma ação igual à demazalazina, que é um dos anti-inflamatórios mais utilizados para evitar recidiva, ou seja, manter o paciente sem crises, né? E um mix de probióticos aqui ajudando a induzir a remissão. Mas muita calma nessa hora, muita calma nessa hora. A gente, eu digo profissional, não baseia uma conduta clínica em um artigo, não baseia uma conduta clínica em uma evidência. Nós temos um nível de evidência científica que vai sendo criado, tá? Nós temos estudos, e esses são bem contundentes, mostrando hoje o probiótico e a questão de doença inflamatória intestinal, especialmente para criança prematura. Aí não tem muita discussão, é muito bem-vindo, tá? Números massivos, número grande de pessoas testadas. Então, aqui, ó, somando 12 mil bebês, eles viram que realmente diminui o risco de enterocolite necrosante, que é um tipo de doença inflamatória intestinal em criancinhas, menos morte e tudo mais, né? Então, aí não tem muita discussão. Muitos cuidados que a gente tem que ter, algumas limitações.
como cada um de nós tem microbiota única, a resposta ao probiótico vai depender dessa microbiota. Então, às vezes você viu no artigo, nossa, esse artigo mostrou que essa bactéria foi boa, e você toma, e você pode induzir uma crise. Como assim, Jefferson? Sim, a microbiota de cada um de nós é única, consequentemente ela responde de forma única a cada bactéria, a cada alimento que eu coloco no meu organismo. Só que eu colocar uma bactéria é muito mais específico. Alimentos, a gente tem pontos de vista gerais, se vão ser bons ou não. Agora, colocar uma bactéria, a gente não tem, é meio que tiro no escuro, tá? E ainda temos a questão do risco de bacteremia em pacientes com doença inflamatória intestinal, imunossuprimidos ou com feridas abertas, lesões abertas, com uma fístula, com algo do tipo. Então, mais um cuidado ainda para evitar a bacteremia é risco de cair bactéria na corrente sanguínea, né? E aí ter uma infecção sistêmica. Os estudos acerca de probióticos vêm decolando, né? No ano 2020 foram mais de 3 mil estudos estudando probióticos. Eu sei que muita gente, nossa, eu quero probiótico para o intestino, é sempre bom e tudo mais. E esse aqui é um artigo científico de 2018 que fala sobre o papel dos probióticos nas doenças inflamatórias, nas doenças intestinais. E aqui ele fala especificamente das doenças inflamatórias intestinais, tá? E especialmente ele fala aqui, ó, colite ulcerativa. Tem alguns, como eu já mostrei, algumas cepas para induzir remissão, outras para manter, né? Ponto-chave, nível de evidência. Nível B, nível ok, nível A, mesmo assim com poucos artigos testados. Então, a gente sempre tem que pesar nisso, né? E doença de Crohn, poucas cepas também testadas, poucos artigos e nível C de evidência. Então, calma, muita calma nessa hora. Outro ponto que eu gosto sempre de trazer, probiótico não é sempre bom. A gente tem que ter isso em mente. Jéssica, eu posso tomar um probiótico e fazer mal? Pode. Por isso que tecnicamente certo, nem é chamar de probiótico. O certo é chamar de bactéria potencialmente probiótica. Ela só vai ser probiótica se ela gerar benefício à minha saúde. Então, por exemplo, se eu tomar essa bactéria e me trouxer benefício, foi probiótica. Se a Patrícia tomar a mesma bactéria e trouxer malefício para ela, não foi probiótica, foi patogênica. Então, a mesma bactéria vai depender da pessoa para gerar um efeito benéfico ou não. E será que o que não atrapalha, o que não ajuda, não atrapalha? Olha o título do artigo. Será que o que não ajuda não atrapalha? Ah, se não ajudar, mal não faz. Será? Probiótico, a história parece que é um pouco diferente, tá? Nós temos aqui N evidências de efeitos negativos que probióticos podem ter para a saúde. Não estou falando que sempre vai ser ruim. Tem vários relatos de pessoas que tomaram e foi benéfico, mas a gente tem que saber que para várias outras pode ser ruim, tá? E tem aqui muita coisa. Diarreia, dor abdominal, por exemplo, náusea, vômito, flatulência. Então, assim, sinais e sintomas parecidos até com das doenças inflamatórias intestinais podem ser causados pelos probióticos, entre outros diversos efeitos sistêmicos aqui, tá? Então, a gente tem que ter mais ponderação nessas questões, né? Eles reforçam, isso é um artigo 2020 também, falando, nós temos que ter um senso crítico maior, porque para trabalhos clínicos e tudo mais, as cepas específicas, o hospedeiro específico, nós não podemos generalizar, a generalização não é apropriada. Então, exige muito cuidado na seleção dos micro-organismos para cada indivíduo, para evitar consequências indesejáveis. E eu afirmo para vocês, não tem como prever o que vai acontecer, tá? Tanto que existe um parecer da Associação Americana de Gastroenterologia de 2020 também, um parecer extremamente recente, falando o que, Jefferson? Ele traz um parecer sobre o uso de probióticos na prática clínica. Então ele fala aqui para coccidiosis difficile, para intestino irritável, para gastroenterite e especialmente para doença de Crohn e colite ulcerativa, olha só, em adultos e crianças com Crohn ou com colite ulcerativa, a Associação Americana de Gastroenterologia recomenda que o uso de probiótico seja apenas no contexto de ensaio clínico. O que é isso? Um teste científico. Ou seja, vou fazer ciência, vou fazer estudo científico, ou participar do estudo científico é recomendado. Tirando isso, para a prática clínica, eles não recomendam o uso porque falta ciência, falta knowledge gap, falta conhecimento, tá?
E eu ousaria afirmar que não vai haver como ter certeza tal bactéria vai ser boa para tal pessoa. Então, nunca vai ter uma certeza. Podem ter mais evidências de algumas cepas com muito mais efeito positivo do que negativo, com menos risco, mas atualmente não há recomendação de uso de probiótico para doença inflamatória intestinal, segundo a Associação Americana de Gastroenterologia de 2020, tá? Ah, mas o médico passou. Paciência, conduta clínica, aí ele tem um embasamento, ele pode usar inclusive artigos citados aqui como embasamento, mas eu, na minha prática clínica, eu tenho um senso talvez um pouco mais crítico de respaldar e pensar muito mais no amplo. Vocês vão ver que o raciocínio é mexer naquela microbiota de um modo mais amplo, e não ficar pensando só no suplemento X, Y, Z. Não tem cápsula milagrosa, não tem suplemento nenhum que supra, que traga o efeito que uma alimentação adequada e um estilo de vida adequado tragam. Não tem solução em cápsula, tá? Infelizmente. Então, eles reafirmam isso e a única recomendação que eles trazem realmente forte de uso de probiótico é para recém-nascido prematuro, que é aquela questão de evitar complicações intestinais, aí sim tem um nível de evidência forte que eles têm a recomendação, tá? Então, probiótico, muita cautela, não quer dizer, quero que vocês tenham isso muito claro em mente, não quer dizer que não funciona para ninguém, mas pode não funcionar para você e pode, inclusive, ser ruim. Hoje, probiótico, na minha prática clínica, é minha última alternativa terapêutica. Em último caso, eu penso em trabalhar com probiótico e, quando eu penso em trabalhar, eu deixo o paciente a par de toda a situação. Ó, você vai ter um custo relativamente alto, normalmente é R$100 para cima por mês. O benefício é totalmente duvidoso, não sabemos se vai ter benefício. Existe um risco. Pode ter risco, pode trazer malefício. Então, quer experimentar? E aí a gente trabalha dessa forma, tá? Porque eu não tenho como garantir benefício. E olha só, da forma que a Daniela falou, qualquer cadência nutricional que seja suprida vai gerar benefício. Então, olha só, quando eu penso em um paciente que tem uma cadência nutricional, o benefício é certo, o custo de suplementação de micronutrientes é baixíssimo e o risco é quase mínimo. Então, é muito mais assertivo, muitas vezes, eu corrigir micronutrientes do que pensar em suplementar probiótico, tá? Sobre a glutamina. Glutamina também é outro suplemento muito falado para a saúde intestinal. Eu trouxe os mais polêmicos e mais, talvez, pensados, né? A glutamina é um muito utilizado, as pessoas jogam no Google saúde intestinal, já pensam na glutamina e tudo mais. Primeiro, a glutamina, ela vem, né, de proteínas, é um aminoácido que a gente tem, e ela, a gente tem que lembrar o seguinte, a glutamina, ela tem função no seu intestino, isso não é discutível, não tem discussão sobre isso. Ela tem função na barreira intestinal de melhorar a barreira, de melhorar a permeabilidade. Ela tem todas as funções, até função imunológica, consequentemente. Ela tem essas funções. Isso não é discussão. A discussão que resta é saber o seguinte: será que suplementar glutamina, colocar além do que eu já tenho na alimentação, porque tudo que eu como de proteína tem um pouco de glutamina, tudo, whey, carne, ou tudo tem um pouco de glutamina. Além do que eu tenho na alimentação e além do que eu tenho, por exemplo, que meu corpo produz, que meu corpo produz glutamina, será que colocar acima desse nível vai ter um efeito benéfico? Esse é o ponto de discussão. Que a glutamina é essencial, não é discussão. Que a glutamina tem função no intestino, não é discussão. A discussão é se suplementar dose a mais vai ter um efeito benéfico à saúde, tá? E o que a gente tem de evidências, né? Primeiro, esse mesmo artigo aqui, ele traz, ó, cuidados devem ser tomados ao interpretar e extrapolar estudos in vitro e em modelo animal, tá? Para a vida de seres humanos. Então, eles deixam sempre bem claro, estudos em humanos que devem ser conduzidos melhor para falar de glutamina para a saúde. Porque esse é um estudo que mostra todos os efeitos aqui, é em modelo animal e in vitro. Então, assim, não necessariamente eu posso falar que experimentou no ratinho deu efeito, em mim vai dar efeito também, tá? Então, esse é um outro artigo que traz ponderações sobre glutamina, e eu entendo, tá em inglês, não é nem para vocês se apegarem à leitura, é muito mais para mostrar que isso eu não estou tirando da minha cabeça, tá? São de artigos científicos muito bem ponderados e embasados. E ele fala aqui, vamos lá, além de outras ponderações, suplementação de glutamina em pacientes com Crohn não tem efeito de restaurar a permeabilidade.
nem de induzir a remissão. Palavras desse autor de um artigo de revisão sobre glutamina, tá? Mas tem trabalhos mostrando efeito positivo? Pior que tem. Esse aqui é um trabalho, inclusive, brasileiro, uma revisão também. Uma revisão quer dizer que é um apanhado de um monte de artigo científico, que eles falam o seguinte: de acordo com os resultados, a glutamina é segura, então não causa nenhum dano. Isso é fato, também suplementar a glutamina não traz nenhum dano. Isso a gente tem que deixar bem claro. E aí ele fala, adicionalmente, melhora a permeabilidade intestinal, ele fala de um monte de efeito benéfico. Aí você pensa, mas Jefferson, como assim o artigo anterior que você acabou de falar falou que não faz efeito, esse aqui fala que faz efeito? Aí que entra o senso do profissional, por isso que tem que ser pesquisa profissional, do profissional de interpretar isso da forma adequada. Porque olha só, esse artigo, ele conclui que é benéfico e tudo mais, só que na discussão, no meio do texto dele, ele fala o seguinte: alguns estudos, alguns, mostram efeitos positivos da glutamina para questões intestinais, mas tem conflito. Como assim? Alguns mostram que sim, outros que não. Fica meio duvidoso, tá? Então, a evidência para pacientes com lesão intestinal fica ainda limitada e controversa. Ele fala isso no texto. Aí, na conclusão, ele fala que é benéfico e tudo mais. Então, aí, mais uma vez, o profissional, não é você leigo, o profissional, ele tem que ter discernimento para ler e interpretar isso aqui. Não é só ler o título e a conclusão e sair prescrevendo para todo mundo. É o senso crítico do profissional, tá? Então, ó, eles falam aqui, ó, hoje ainda existe um nível insuficiente de evidência que conclui que a eficácia da glutamina para induzir remissão de doença de Crohn. Então, assim, né? E aí não faz sentido, né, ele discutir isso e falar que é positivo, né? Mas beleza. E mais recentemente, o nível mais alto de evidência científica, o padrão ouro de evidência científica é esse aqui: revisão sistemática com meta-análise. Não tem que saber disso, eu estou comentando. Isso aqui é um nível mais alto de evidência científica. É baseado nisso aqui que, por exemplo, a Associação Americana de Gastroenterologia baseia suas recomendações. Então, o nível mais alto de recomendação, isso é um artigo de abril desse ano, ou seja, tem 2, 3 meses esse artigo, sobre efeito da glutamina nas doenças inflamatórias intestinais, tá? O que ele traz para a gente? Tá aqui o texto do artigo, mas eu estou sempre traduzindo para vocês, palavras dos autores. Os achados nessa revisão indicam que a suplementação de glutamina não has no effect no curso da doença, em composição física, na permeabilidade intestinal, na morfologia do intestino, na atividade da doença, nos sintomas intestinais, em parâmetros bioquímicos, estresse ativo, inflamação. Ou seja, a revisão de todos os artigos mostra que não faz efeito. Ah, Jefferson, mas no meu paciente deu efeito. Aí vem sempre aquela discussão, resposta individual, isso acontece, pode acontecer, mas o ponto-chave, foi isolada a variável? Como assim já isolada a variável? Vamos supor que a Patrícia, mais uma vez, constou comigo lá no consultório, eu mexi na alimentação dela e, ao mesmo tempo, eu passei a glutamina. Aí ela seguiu um mês e, nossa, o intestino melhorou. Ela estava em crise e entrou em remissão. Ela, nossa, Jess, realmente a glutamina foi ótima. Como é que eu posso afirmar que foi a glutamina que fez efeito e não foi a mudança na alimentação? Esse é o ponto-chave. A ciência, quando eu falo de respaldo científico, esse é o ponto. A ciência serve para isolar variáveis. Sem mexer na dieta, sem mexer em nada. Colocar glutamina muda alguma coisa? Pelo visto, está tendendo muito mais para não ter efeito do que para ter. Então, ainda é controverso, mas essa evidência, que é uma revisão sistemática meta-análise, ao nível mais alto de evidência que nós temos, mostra que não faz efeito. Concluiu que, de um modo geral, tem estudos que faz efeito, outros não, mas de um modo geral não faz efeito. Mas, como eu falei, não traz risco. Então, se o seu profissional quis trabalhar no seu caso, como a suplementação é um custo que normalmente é barato, nesse caso da glutamina, se tem um possível benefício e não tem risco, ele pode sim optar por suplementar, ou você pode optar por suplementar. É um custo não muito elevado, é um risco que não existe e é um benefício que pode existir. Então você pode suplementar, mas a princípio não temos efeito benéfico, tá? E não sou eu que estou dizendo, nós temos um corpo de evidência bem robusto aqui mostrando para a gente que
não faz efeito. Agora, já você mostrou dois que, né, probiótico, glutamina e prebiótico, que são as fibras, né? Muita gente tem medo, porque o intestino está solto, vai soltar mais ainda. Fibra regula o intestino. Ela não solta de quem está solto e nem prende de quem está preso. Ela ajuda a regular. Então, quem está preso, ela ajuda a soltar, e quem está solto, ela ajuda a prender. Só que a resposta de fibra, da mesma forma que a resposta ao probiótico, é extremamente individual. Essa fibra, para mim, pode ser ótima, para você pode ser ruim. Só testando para saber. Tá? Então, nós temos estudos com inulina, fós, o uso concomitante com mesalazina, melhorando a inflamação intestinal e sintomas estomacais. Beta-glucana, que a gente conta na aveia. E, ó, inulina e fós a gente acha em comida. Batata doce, banana verde, várias fontes aí, tá? Então, isso aqui eu tô mostrando efeito de suplemento. Mas também comer essas fibras faria muito efeito benéfico, sem sombra de dúvida. Desculpa. E nós temos riscos de suplementar a fibra, riscos relativamente pequenos. Dor abdominal, diarreia, eructação, flatulência. Desculpa que engasguei. Vamos lá. Então, os riscos são pequenos, digamos assim, porque vão durar pouco tempo. A pessoa suplementou, teve o sintoma, para a suplementação melhora. Então, é um risco que eu diria que vale a pena tomar, caso queira suplementar um prebiótico, tá? E por último, só para a gente fechar, e para a gente expandir a nossa visão aqui, além dos suplementos, eu falei para vocês no começo da palestra que a diversidade da microbiota é um ponto-chave da disfunção intestinal. E hoje, talvez muito além de suplementar micronutrientes, ou probiótico, glutamina, ou prebiótico, a atividade física é um ponto que a gente não pode esquecer de forma alguma, tá? Então, olha só, atividade física, o exercício, como novo promotor de saúde intestinal e diversidade microbiana. Aumenta a diversidade microbiana, que é um defeito grave das doenças inflamatórias intestinais, tá? Então, galera, muito obrigado pela atenção de todos. Essa aqui é a minha equipe de consciência nutricional. Espero ter contribuído um pouquinho. Como eu falei, o objetivo aqui hoje não é jogar um balde de água fria em quem está tomando suplemento ou não, é ter consciência sobre isso, tá? E ser mais crítico e prezar pelo básico bem feito. 99% das pessoas teriam uma qualidade de vida muito melhor e teriam indução à remissão e se manter em remissão, cuidando bem da alimentação, de tudo que causa desbiose e comprovadamente vão ter um desfecho negativo de causar doença. Prezem por isso, tá? Suplemento vem como um extra quando necessário, para repor uma deficiência de micronutriente, mas vocês viram que probiótico, glutamina, não tem nada de milagroso, não vai fazer efeito benéfico para todo mundo, tá? Agradeço a atenção e era isso por hoje. Muito obrigada, doutor Jefferson, muito obrigada mesmo. Abrindo para as perguntas, nós temos uma pergunta aqui da Grácia Donadelli. Ela questionou o seguinte: vale a pena fazer aquele exame para detectar como é a sua microbiota intestinal para saber qual e se probióticos suplementar? Então, Patrícia, sendo bem sincero, não, nem um pouco. Porque, como eu comentei, a nossa microbiota é extremamente dinâmica. Então, ela está mudando o tempo todo. Então, se eu fizer o exame hoje e amanhã, por acaso, eu comer um podrão, um dog aqui na esquina, passar mal e tiver diarreia, vai mudar completamente. Se eu tomar um antibiótico, vai mudar completamente. Se eu mudar minha alimentação, vai mudar completamente. Então, não nos dá parâmetro nenhum, infelizmente, nem para saber qual probiótico vai ser melhor, nem para saber se está... Porque não adianta eu saber só qual bactéria que está ali. Eu tenho que saber qual metabolismo essas bactérias estão fazendo. Então, assim, duas pessoas podem ter bactérias muito parecidas,
Mas se manter um estilo de vida saudável, ela vai ter bactérias parecidas com a outra, só que produzindo coisas boas. E a outra que tem um estilo de vida ruim, produzindo coisas ruins para ela. Então, não adianta só saber quais bactérias eu tenho, tá? Então, eu não faria, nunca pedi para nenhum paciente, porque não há respaldo científico para trabalhar dessa forma ainda, infelizmente. Sim. A Marilda fez uma pergunta também. O exercício físico, o melhor seria moderado? Exercícios intensos podem alterar a permeabilidade intestinal e diminuir a imunidade? Muito bem colocado, Marilda. Moderado e frequente, ou seja, minha recomendação básica, não sou nem educador físico, mas a gente é profissional de saúde, né? Pelo menos 3 vezes por semana, atividades contínuas, que durem pelo menos meia hora. Seja um elíptico, seja uma zumba, seja coisa do tipo, uma corrida, uma caminhada, só que numa intensidade que não fique muito leve, que você realmente fique mais ofegante, mas não no nível de atleta, de ficar 3, 4 horas praticando. A atividade só vai ser ruim quando ela for em excesso. 3, 4 horas em alta intensidade, aí vai ser ruim. 1 hora até 1 hora e meia de intensidade relativamente moderada para alta, a gente aguenta e ela é muito mais benéfica do que maléfica, tá? Tá. Temos mais perguntas também, mas eu vou sugerir que as pessoas que Manda têm por esse e-mail que depois a questionamento... gente responde. Não, se quiser abrir o microfone para perguntar aqui também, tudo bem, tá? Miriam, Beleza. doutor, e o senhor quer deixar o seu contato de Instagram e o seu e-mail aqui, enquanto eu registro aqui no chat, para as pessoas enviarem as dúvidas posteriormente? Sim, sim, tá aqui, ó. Eu acabei de compartilhar novamente. Ótimo, ótimo. Tá aqui. Meu Instagram é esse aqui de cima, Jeff Bittencourt Nutri. Então Aham. sou sempre acessível, podem falar comigo lá. E meu e-mail também aqui, Jeff B. Borges. E lá no Instagram também tem o contato, aqui meu WhatsApp, enfim. Tá. Quem quiser pode mandar mensagem que eu... Tá. O senhor pode nos disponibilizar essa apresentação, esse PowerPoint, para nós colocarmos no Com site, doutor? certeza, Que com ótimo, certeza. que ótimo. Aí todo mundo vai ter Tá tempo bom? suficiente para baixar o material, para ler e tudo. E uma Sem última dúvida. pergunta que veio da Miriam. Como os médicos avaliam essas terapias de suporte em relação ao uso da suplementação? Creio que a desbiose e o aumento da permeabilidade intestinal faça com que a pessoa não tenha uma absorção de nutrientes de uma maneira adequada, e creio que essas estratégias auxiliam muito. E a diarreia, imagino eu, aumente a baixa de muitos minerais e vitaminas. Sim, então, como que a gente avalia isso na prática clínica, né? Médicos e nutricionistas. Primeiro, fatores de risco. Então, se a gente atende um paciente que ele está exposto a fatores de risco que alteram a microbiota e a permeabilidade, ele já presume que ele tem essas alterações, mesmo que o intestino esteja funcionando bem, tá? Então, assim, muito antibiótico, muito remédio, alimentação pobre, estresse, todos os fatores que afetam a microbiota, que são N. Então, eu passo 20 horas no final de semana falando sobre isso. Então, vários fatores aqui causam. Então, se a pessoa está exposta a muitos desses fatores, ela provavelmente já vai ter problema com isso. E aí, o nosso ponto, como profissional de saúde, inclusive, principal, deve ser mexer nesses fatores. Focar nessa resolução do que está causando problema, né? E sintomatologia. Então, também, sinais e sintomas que diarreia, constipação, tudo isso são sinais claros e evidentes que há problemas na absorção desses nutrientes, né? Além, né, de outras questões, como exames podem mostrar isso para a gente. Tem um exame que é feito chamado lactulose mannitol. A pessoa ingere um líquido, depois faz xixi, e aí ela é um teste para ver permeabilidade intestinal. Mas muitas vezes é desnecessário, muitas vezes não precisa, porque só clinicamente a gente já sabe que essa pessoa tem hiperpermeabilidade, tá? Não estou te escutando, Patrícia. Tá sem áudio. Claro, cliquei e Pronto. tô que falo. Tem alguém com mão levantada aqui, gente, ou não? Eu, É a Patrícia, Miriam. eu de novo. Então, doutor Jefferson, é o seguinte, a gente que faz o uso contínuo, assim, de corticoide, eu mesmo estou com corticoide, né, faço atividade física, saí do sedentarismo, a minha alimentação, ela já está mais enriquecida, mais com proteína, menos carboidrato, açúcar, né, o sal, mas mesmo assim, a minha taxa de gordura,
ela é alta. Não consigo eliminar, e isso o endocrinologista já falou que é problema, né? Porque é um fator de risco para infarto, né? E tudo. Apesar do colesterol e triglicerídeos estar ok. Mas a minha massa, né, eu não consigo pegar uma massa muscular, né, que para diminuição da gordura, não consigo. E aí, o que nós podíamos melhorar aí, né? Miriam, aí tem que, caso individual, né? Tem que fazer o ajuste certinho. Mas quando o corticoide, só para deixar claro, ele atrapalha, mas ele não impede, tá? Então, se ele não impede, ele atrapalha. Ele é um fator que dificulta, mas ele não impede. Aí entra o nutricionista, então, ó, marca a Daniela, marca comigo, alguém que você quiser, enfim, te ajuda, tá? Mas aí são horas de conversa para organizar direitinho, porque, assim, tem que ter o efeito anti-inflamatório, tem que enriquecer com nutriente, mas quando a gente pensa em emagrecimento, tem que existir o déficit calórico. E déficit calórico não é cortar comida, não é passar fome, nunca foi. É ter uma alimentação rica, mas com a densidade energética baixa, para que haja emagrecimento e, consequentemente, melhora da saúde também nesse ponto. Tá? Obrigada, doutor. De nada. Obrigada a todos os representantes, a todo o pessoal das estaduais aqui presentes e do Distrito Federal que possibilitaram a presença do senhor, doutor Jefferson. Muito obrigada por sua colaboração, por sua participação. De coração, num domingo à tarde, e o senhor aqui se disponibilizando a passar Não, tanto ensinamento para a gente. Obrigada, viu? muito obrigado, Patrícia.